Olá, você que está acompanhando aqui a programação da Rede MLC, mais uma entrevista especial. Eu sempre digo em comemoração, porque a gente precisa comemorar o mês de outubro como um mês de conscientização. Lembrando que os outros meses também precisam ser conscientizados, né? Mas é um mês que a gente traz sempre, todos os dias, e lembra todo mundo do autoexame, dos exames preventivos do câncer. Você já sabe aí do outro lado que eu tive câncer esse ano de 2024, e mais do que qualquer outra pessoa, é do meu interesse pessoal, trazer esse assunto e fazer com que esse assunto seja lidado com naturalidade. A gente não pode fugir desse assunto, a gente não pode deixar para o vizinho, e principalmente como eu perguntei quando aconteceu o meu diagnóstico lá atrás, né? Por que não comigo? Muita gente, por achar que não vai acontecer com você, ou não achar que não vai acontecer com um parente querido, ou com um parente próximo, acaba deixando para depois. Então, em vez de você perguntar por que eu, que faz com que a gente faça uma pergunta que não é empática, quando a gente pergunta por que eu, a gente está dizendo por que não é com o outro, e não tem que ser com o outro, não tem que ser nem com a gente, nem ser com o outro. Mas a gente precisa trazer a pergunta, por que não comigo? Né? Porque quando a gente pergunta isso, a gente diz, opa, pode acontecer comigo também, então eu tenho que ficar atento, tenho que ficar cuidadosa com relação aos meus exames e sempre trazer essa discussão. Para encerrar o nosso mês de outubro, é o encerramento, né, Luciana? É a última entrevista do mês de outubro. Para encerrar o nosso mês de outubro, esse mês de muito debate, muita discussão, o mês que os oncologistas mais trabalham, né, doutora Aline? É verdade. Porque além de fazer a rotina, o rotineiro da consulta, ainda tem que participar de evento, tem que fazer palestra, tem que tirar dúvida, tem que ir para as entrevistas dos jornalistas. Quem está comigo aqui hoje é a doutora Aline Rada, que é oncologista pelo Hospital Albert Einstein, diretora clínica do Instituto de Câncer de Manaus, o ICM Oncoclínicas. Eu já disse para vocês que eu faço meu tratamento na Oncoclínica e Sensumed, e a doutora Aline Rada também faz parte do grupo pelo ICM. Obrigada por ter vindo hoje aqui, doutora Aline. Obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, Márcia. Primeiro, mais uma vez, quero agradecer, né, o convite por estar aqui. Como você falou muito bem, outubro é um mês muito importante, um mês de conscientização, um mês da gente propagar informações. E antes a gente estava conversando, né, Márcia, eu não sabia a sua história, fiquei muito emocionada, né? Então, que sirva de exemplo toda a sua força, sua superação, tudo que você passou e como você lidou com a doença, né? Por tudo que você me falou, assim, a questão da sua superação, acho que faz muita diferença, né? Então, que isso sirva de exemplo aí para todas as outras mulheres que estão passando por esse diagnóstico e que elas não desistam. Sabe que eu me sinto, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha que sempre fazer toda a minha parte, né? Eu estava conversando com ela e disse para ela que em 2023 eu não fiz exame, eu não fiz mamografia, eu não fiz ultrassonografia, eu não fiz ressonância magnética. Porque em 2022 eu fiz uma ressonância em setembro. Então eu falei, tô segura, tô coberta, né? Eu já tinha feito uma mamografia em maio e tinha feito uma ultrassonografia em maio também. Então eu falei, tô segura, tá tudo certo, fiz em setembro, eu tenho aí. E nessa história eu fui deixando passar o tempo, e em 2023 eu passei tempo demais. Deixei passar, né? E como diz no direito, uma frase chamada inaudito altera pars, ou seja, passou e as partes não se manifestaram nos autos e, portanto, perderam o prazo do processo. E esse ano de 2024 eu descobri o câncer no autoexame, aliás, no exame marital. Marital. Né? Não foi no autoexame, foi no exame marital, né? Porque foi o marido que fez o exame, né? Na investigação que os maridos sempre fazem, né? No setor, a gente sabe que o marido dele tem acesso livre, óbvio, ainda bem. O meu tem acesso liberado, óbvio. E ele estava fazendo lá o exame, e aí ele, sentiu um negócio aqui, o que é isso aqui? E eu me lembro da esposa do Marcos Mion, da Suzana, eu acho que é Suzana o nome dela. E é ele também que descobriu o câncer dela. Quem descobriu o tumor foi o Marcos Mion, também fazendo o recurso do setor lá, né? A análise do setor. E a gente estava conversando agora lá na sala, né, doutora Aline? Nossa, mas o exame de 2023 não apareceu nada. Ele já devia estar lá. De 22, né? O de 22. Ele já devia estar lá, porque eu tive um escape, descarga, né? Uma descarga papilar. Eu tive uma descarga papilar, e por isso que foi pedido uma ressonância. Ele já devia estar lá. Como é que faz? Aí eu contei a história de uma outra amiga que fez os exames todos os anos, e quando descobriu já estava com a mama
tomada, teve que fazer uma mastectomia, mas fazia os exames todos os anos. Eu queria começar com essa pergunta. Os exames, a ressonância, a ultrassonografia, a mamografia, são, afinal de contas ou não, 100% fidedignos? A gente pode confiar 100% neles? Márcia, essa é uma pergunta muito importante, muito comum no consultório, né? Muitas pacientes se questionam, poxa, doutora, eu fazia meus exames de forma regular, eu fazia todo ano, no mês certinho, e tive esse diagnóstico agora. Será que apareceu em alguns poucos meses, ou será que já tinha? Né? Pode ser as duas coisas, tá, Márcia? Primeiro, existe o que a gente chama de diagnóstico de intervalo, né? Se você faz o exame anual, você fez o exame ano passado e esse ano apareceu alguma coisa, pode ser sim que nesse intervalo de um ano o tumor tenha surgido. Existem casos de tumores de câncer de mama que são mais agressivos e proliferam muito mais rápido. Então, existe de fato isso, né? Mas acredito que a maioria dos casos não seja dessa forma, porque na maioria não são esses tumores agressivos, né? Pela própria estatística desse tipo de tumores que a gente vai falar daqui para frente. A maioria são tumores iniciais, pequenos, que, infelizmente, ainda hoje, em 2024, não temos exames na medicina 100%, né? Respondendo a sua pergunta. Então, nem ressonância magnética, nem ultrassom, nem mamografia são exames 100% para falar tem ou não tem com 100% de certeza, né? Tanto que a gente chama de exames complementares, eles são complementares para nos ajudar, né? Nos ajudar a raciocinar, nos ajudar a diagnosticar, ajudar o que você faz de autoexame também, né? O próprio exame físico, seja você, seja o marido, quem quer que seja, mas eles são complementares, então eles nos ajudam, mas eles não são 100%. E, infelizmente, a gente ainda não tem isso na medicina, né? Então, no seu caso específico, né, que você já contou, provavelmente você já tinha lá em 2022, porque uma descarga papilar em uma mulher, né, que não é lactante, não está dando de mamar, não tem por que acontecer isso. Se acontece, isso é um sinal de alarme e que a gente tem que investigar. Aí você fez seus exames, você fez certinho, você fez a ressonância, né? Você já tinha feito uma mamografia, mas não é normal, né? Então, prosseguir essa investigação e insistir, eu acho que é muito importante. Era o passo que tinha que ser dado, né? Acredito que sim. Aí eu voltei no médico, mas não, tá tudo certo, tá normal. Ressonância não deu nada, segue a vida. Segui a vida e cá estou. A gente faz piada e ri hoje, e eu posso fazer porque estou no meio do furacão, né? Mas foi uma coisa assim assustadora. É assustador receber um diagnóstico. O câncer, até que se encontre uma cura para ele vai continuar sendo assustador, né? Porque os tipos de cânceres que tem por aí, enfim, né? Mas o câncer de mama, quais são os tipos do câncer de mama? Eu sempre explico para todos os pacientes, né, que vêm comigo, eu gosto de explicar bem detalhado, porque isso são informações muito técnicas, mas são informações extremamente importantes para a gente definir o nosso tratamento, né? Então, de forma bem resumida, Márcia, o diagnóstico vem através da biópsia, né? Geralmente é o primeiro exame para confirmar, é através da biópsia dessa lesão na mama. O paciente palpou, o exame detectou o nódulo, você biopsia, faz essa primeira análise pelo patologista, né, que é o histopatológico. Nesse primeiro relatório, o médico patologista já pode definir, isso é um carcinoma, né, sinônimo de câncer, Sim. Ou é algo benigno. Sendo um carcinoma, a gente tem que prosseguir com outro exame chamado imunohistoquímica, que é fundamental e obrigatória para todos os pacientes com câncer de mama. Sem imunohistoquímica, a gente não consegue definir o melhor tratamento para esses pacientes. E quando a gente fala de imunohistoquímica, você trouxe bem aqui as imagens. Nossa, não fui eu, foi a Luciana. Eu não faço chapéu, eu não faço cortesia com o chapéu dos outros, viu, doutora? Eu olhei aqui, eu já ia falar, mas menina, tu nem me mostrou isso, que eu ia ficar emocionada lá na sala, tu me pegou de surpresa. Ela explica aqui o que é o HER2, os receptores hormonais, os tumores luminais. Achei fenomenal, Luciana. Depois a gente conversa, vou trazer um chocolate para você. Vamos lá. Na minha consulta, geralmente eu desenho, mas uma boa ideia, Luciana, de eu botar no computador, na tela do computador e ilustrar para o paciente. Normalmente eu desenho, eu não sou a melhor artista, mas dá para entender. Mas se entendeu, tá ótimo, não tem problema. Ali nós temos um receptor hormonal. Mais comum, câncer de mama, são os que é o meu. expressam os receptores hormonais. Meu não, né? Quero Quais são esses receptores hormonais? É o receptor de estrógeno e o receptor de progesterona.
tá? Eles ficam aqui. São esses receptores na superfície da célula do câncer. Tá? A imunohistoquímica nada mais é do que um exame para avaliar a expressão dessas células na superfície das células. Dessas proteínas na superfície das células. Pode ser qualquer tipo de proteína. Aí você vai fazer imunohistoquímica dependendo do que você quer achar, do que você quer avaliar. No caso, então, do câncer de mama, que tem os receptores de estrógeno e progesterona. Tá? A gente chama eles de tumores luminais. Tem o luminal A, que é o tumor teoricamente mais bonzinho. Tem o luminal B, que é algo um pouquinho mais intermediário, né? Que ele tem o índice de proliferação celular um pouquinho maior do que o tumor luminal A. Tá? Mas o luminal A e B está presente nos receptores hormonais? Luminal é só um conceito, é só um nome que a gente chama para todos os tumores que expressam receptores hormonais. A gente só vai falar, são tumores luminais. Falou tumor luminal, a gente sabe que são os que expressam receptores hormonais. Né, que se alimentam dos hormônios femininos. E nem sempre tudo é má notícia, porque quando eu peguei o meu estudo anatomopatológico, eu sou curiosa e a gente vai para o Dr. Google, que mata todo mundo, né? O Dr. Google mata até quem ainda está na Wikipédia como vivo, o Google já matou. E aí eu vou lá e luminal B é extremamente grave, porque o luminal B ele tem uma alta proliferação e o tumor que foi tirado de mim, que eu não digo que é meu mais, né? Eu sou uma paciente oncológica, vou ser uma paciente oncológica por até 7 anos, porque eu vou ter que fazer o pós, mas eu não tenho mais câncer. Eu estou dizendo assim, não tenho mais câncer. Então, o tumor que foi tirado, ele era um luminal B. Quando eu cheguei ao consultório, porque eu peguei o anatomopatológico lá e fui lá com o doutor William Fusita. Quando eu peguei o consultório, os meninos lá disseram, mas o luminal B nem é tão ruim quando a gente fala de quimioterapia. Porque quando fala de quimioterapia, a quimioterapia ela vai justamente na divisão celular do tumor. É isso, né, doutora? Exatamente. Vai na divisão... Então, sendo o luminal B que ele é mais agressivo, ele responde mais à quimioterapia. Também. Ai, que bom, então. Gente, cada mergulho é um flash, um susto. Vamos lá. Tanto, assim, para tumores luminais, né, seja o luminal A, que a proliferação é um pouquinho mais devagar, seja o luminal B, que é um pouquinho mais acelerada, né, para a maioria dos casos, quando a gente diagnostica de uma forma precoce, a gente não indica nenhum tipo de tratamento antes da cirurgia. Por quê? Porque, geralmente, o luminal A é um pouquinho mais lento, não responde à quimioterapia. Luminal B depende do nível do Ki67, que é o índice de proliferação celular. Né? 30%. 30%. É um pouquinho mais intermediário mesmo, né? Então, ele responde teoricamente melhor do que o luminal A. Que o luminal A é muito devagar. Sabe que os dados que eu estou te dando são dados pessoais. Sei. Identidade, CPF, não, qual é o Ki67. A Márcia, ela estudou câncer de mama num livro de medicina. Não, Dr. Google, até artigo científico eu li. Porque a gente não pode fugir. No início doía muito estudar sobre isso, mas depois eu falei, se eu não souber esse negócio aqui, para eu dominar isso aqui, eu que tenho que dominá-lo, não é ele que tem que me dominar. Não, mas eu sugiro para todo mundo que está ouvindo não olhar no Google. Não olha no Google, por isso que eu disse no como Google. A Márcia falou, mata todo mundo, né? Não. E tem muitas informações que não são verídicas. E nem todas as informações que estão no Google vai se aplicar para cada caso. E isso né? é muito importante. É muito importante. Então... Eu pesquisava quem morria. Aí depois que todo mundo falava... É que quem morria são casos muito graves, né? Aí depois todo mundo... Não, tu tem que pesquisar quem está vivo. Exato. Aí é por isso que a gente botou as celebridades que estavam vivas. Porque a Patrícia Pilar teve câncer há 15 anos. Tá boazinha. O câncer dela tinha uma metástase óssea. Tá contando história. Eu falei, cara, tipo isso, né? Eu com 85, 90... Gente, um dia lá atrás teve um câncer. Mas nem me lembro mais qual era o Ki67 dele. Vamos lá, o Ki67, né? Não sei se você nem sabe, mais. Márcia, mas assim, tem para quem quer aprofundar, quem quer estudar, quem quer saber mais, mas de forma um pouquinho mais leiga, tem um livro chamado Vencer o Câncer de Mama, que os autores são o Dr. Antônio Buzardi, Dr. Fernando Maluf, doutora Débora Gagliato. Então, dá para baixar na internet de forma gratuita. E tem informações extremamente importantes e todas baseadas na literatura para pacientes mesmo, assim, para pacientes que conseguem de forma entender. realista, Exato. sem o drama que o Google faz. Exatamente. Anotou aí, né, Júlia? Vencer o câncer de mama. Vamos lá, voltemos. Bom, a gente passa aqui para o segundo, né, subtipo. Rapidinho. Aqui no receptor hormonal é a progesterona e o estrógeno. Isso. E aí tem esses percentuais, isso diferencia, por exemplo, 60% estrógeno, não sei quantos por cento progesterona. É positivo, né? Não interessa quanto. Hoje já tem alguns dados, alguns estudos mais recentes, Márcia, que até 10% parece que não se comporta como tumor luminal. É uma expressão baixa,
que se comporta talvez mais parecido com triplo negativo, mais uma expressão de até 10%. Ok. Né? Mas ainda hoje, virtualmente, positivo é positivo. Tem alguma expressão, é positivo. Tá? A gente está autorizado a tratar como tumores positivos mesmo. Certo. Pra de onde vem, hormonais. Antes da gente passar para esse RET, de onde é que vem esses hormônios que estão alimentando o tumor? São os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Lá do é o que a útero gente dos ovários. Dos nossos ovários que produzem. Né? Então, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, muitas coisas no tratamento do câncer de mama, a terapia hormonal muda, porque quando ela entra na menopausa, os ovários não produzem mais esses hormônios. Então, a gente muda um pouquinho a terapia hormonal baseado no status menopausal da mulher. Né? Então, tem tecido periférico também que produz um pouquinho, né? Tecido gorduroso, pode produzir também um pouquinho de estrógeno. Por isso que a obesidade é um dos fatores de risco. A gente vai já falar sobre isso aqui, mas de vez em quando eu vou dando uma pincelada aqui para ficar com uma mensagem subliminar para você que está aí do outro lado. A obesidade é fator de risco do câncer. Não fazer musculação também é fator de risco do câncer. Calma lá. Então, por que a mulher, quando entra na menopausa, ela tem um fator de risco aumentado? Porque hoje em dia o câncer de mama ele tem se comportado de forma diferente. Tem aparecido muito mais cânceres de mama em mulheres jovens do que, não sei, no século passado. E o século passado, entenda lá, 1990 e pouco, né? Então, é há pouco tempo. Por que tem aparecido mais nessas mulheres jovens? E por que antes o câncer era um fator de risco para mulheres com mais de 50 anos, se ela não produzia mais o hormônio? Isso é uma pergunta muito importante, né? Raciocinando bem, tem todo o racional você está perguntando isso. Mas, primeira coisa, o principal fator de risco para desenvolver câncer de mama ainda continua sendo a própria idade. Então, quanto maior a idade, principalmente mulheres acima de 50 anos, ainda assim é o maior fator de risco, e é um fator de risco que você não consegue modificar a sua idade, né, para desenvolver câncer de mama. Isso é um fato, isso não mudou. Agora, sua outra pergunta. Por que tem aumentado a incidência em pacientes cada vez mais jovens? Né? A grande explicação, o maior racional, Márcia, na verdade, é nosso estilo de vida nos últimos anos. Se a gente for parar para pensar como o nosso estilo de vida mudou nas últimas décadas, né, você vai ver coisas impressionantes. Principalmente em relação a quê? Principalmente a hábitos alimentares. O que antes a gente comia mais em casa, comida feita em casa. Hoje a gente está sempre numa correria do trabalho para a academia, da academia para o trabalho, enfim. A gente pega qualquer coisa na rua, né, que já é ultra mega processada. Inclusive que não é alimento. Que nem a gente pode nem considerar um alimento. Qualquer coisa mesmo, viu? Inclusive não é alimento. Na correria de hoje em dia, muitas pessoas também deixam de fazer suas atividades físicas, aumenta o peso ou sobrepeso, né? Então, isso tudo é que a gente sabe que é fator de risco para desenvolver câncer de mama tem aumentado, né? Com a mudança da sociedade, da vida, principalmente das mulheres, né? Hoje, também tendo filhos cada vez com idade mais avançada, porque o trabalho é a prioridade, né? Isso tudo muda e provavelmente está relacionado a esse aumento da incidência. Não só a detecção precoce, não é só os métodos de detecção, de diagnóstico que melhoraram. Melhoraram sim, pessoas estão cada vez mais conscientes que tem que fazer os exames preventivos, né? Mas tem a questão do estilo de vida, né? Reposições hormonais, né, tá sendo muito debatido, principalmente pelo meio da ginecologia. Inclusive, né? Tem agora uma decisão da Anvisa que determinou Exatamente. A proibição do chip da beleza, que é a gestrinona. A gente sabe que tem inúmeros tipos de reposição hormonal, a gente não tem controle sobre isso, a gente não sabe de muitos casos o que está sendo feito. Então, esse uso indiscriminado, né, sem aprovação, sem dados, por profissionais que não têm a total capacidade para estarem prescrevendo, isso também pode estar influenciando no aumento da incidência. E, gente, assim, vamos lá. Cada médico dentro do seu quadrado. Tem médico que, quando a gente diz profissional, me corrija se eu estiver errada, tem colegas dela, né, colegas médicos que não fizeram a especialidade, não têm o estudo, o aparato científico. Não, mas eu sou médico, clínico geral, eu posso fazer tudo desde que eu não ponho uma placa, o que determina o Conselho Regional de Medicina. Mas você precisa, nós, pacientes conscientes, informados, e é isso que eu estou fazendo aqui, como jornalista, informando, nós não podemos deixar só o tratamento cegamente. A gente tem que perguntar: qual a sua especialidade, doutor? O que o senhor fez? O senhor consegue me atender nisso aqui? O senhor tem um colega para me indicar? Vai com uma outra colega. A gente precisa ter uma responsabilidade dividida.
Eu sempre digo isso, viu, doutora? Dividida a responsabilidade. Isso é muito importante. Porque o médico ele tem a responsabilidade profissional dele, cobrado pelo CRM, com responsabilidade objetiva, tem tudo isso. Mas nós precisamos também dividir essa responsabilidade o quê? Na escolha do médico, na escolha do profissional, na discussão com ele, na preocupação que o médico tem em explicar detalhadamente o que eu tenho, qual é o meu problema, quais são os tratamentos disponíveis, para eu assumir o risco junto. Não que a responsabilidade dele como profissional vai ser afastada. Mas a gente precisa o quê? Dividir isso, porque senão você vai ser enganado. Você vai para profissional que não tem a competência para ele atender, que não fez a especialização adequada, e você vai achar que está tudo bem. Porque essa responsabilidade precisa ser chamada também para o paciente. Exatamente. Isso é muito importante. É a sua saúde, né, que está em jogo. Então, você tem que dividir a responsabilidade mesmo. No caso da paciente com menopausa, o principal fator de risco, no caso da paciente que já entrou na menopausa, o principal fator de risco dela é a idade. Passou muito tempo, as células foram lá, se desgovernaram, bateram a cabeça uma na outra e começaram a se dividir, se multiplicar indiscriminadamente. Ela já não tem mais os hormônios sendo produzidos. Esse tumor é um receptor hormonal também? Não é 100% que ela não tem, tá? Como eu falei, ainda tem tecido periférico que pode produzir um pouco de hormônio. Mas a grande maioria é produzida, de fato, pelos nossos ovários. Ainda assim, mesmo um paciente já na menopausa, o tumor mais comum de câncer de mama, disparado, são os tumores luminais, tá? Que ao longo dos anos essa paciente desenvolveu o desenvolvimento desse tipo aqui de tumor. Tumores HER2 triplo negativos é a minoria, 20% dos casos, tá? O que é um tumor, um receptor HER2, um tumor HER2 positivo? Bom, então, HER2 positivo, o HER2 nada mais é do que uma proteína também, expressa na superfície da célula do câncer, né? Tá aqui em amarelo. Existem casos, 15 a 20%, que são casos de câncer de mama HER2 positivo, que a gente chama. Existe o HER2 puro, que não expressa os receptores hormonais, somente o HER2. E existem os tumores que expressam tanto o receptor, os HER2, quanto o estrógeno e progesterona, que a gente chama de triplo positivo. Existe também, tá? A gente sabe que o HER2 puro, né, quando ele é positivo na superfície das células, ele é um tumor um pouquinho mais agressivo. Ele tem uma proliferação celular mais rápida, assim como o triplo negativo também. Né? Quando você viu naquela sua imunistoquímica, Márcia, o KI67, que o seu era 30%, né? O HER2 e o triplo negativo pode chegar a 60%, 70%, 80%, 90%. Esse KI67? Esse KI67, Nossa. que é o índice de proliferação celular. Nossa Senhora. Quando eu peguei o meu lá, que eu vi 30%, que eu fui pesquisar lá no... Eu pesquiso primeiro no Google, depois a gente busca outras coisas, né? Eu falei, gente, 30%. Mas tudo estava dentro das conversas que eu mantive com os médicos, porque eles disseram, olha, menos de 50 anos, 45 anos, você não é considerada mais tão jovem, mas ainda está fora da faixa de câncer de mama, que é na menopausa mesmo, porque ainda tem um ovário funcionando, um único ovário, que é o Unidos Venceremos único, porque eu perdi um numa torção, ele se matou, ele se torceu o pescoço ao redor dele mesmo, se matou, se suicidou, o útero já não tinha, ficou só um, e esse só um está causando esse negócio todo, mas eu vou acabar com ele, eu vou tirar ele ano que vem, vou tirar o meu ovário também ano que vem, mas vou fazer um Zoladex, depois eu explico para vocês o que é isso. E aí a gente tem aqui o HER2, que ele pode ser um positivo só, pode ser um duplo positivo lá, receptor de progesterona e de estrógeno. Exatamente. E com negativo do HER. Pode ser só HER negativo lá e pode ser triplo positivo. Exatamente. E este indivíduo carcará sanguinolento, que é o triplo negativo. Que é o que eu mais ouvi o doutor Gerson. Se for um triplo negativo, vai começar pela químio. Se não for um triplo negativo, aí vai para a cirurgia primeiro. Eu só ouvi o doutor Gerson dizendo isso no pé do meu ouvido. E aí porque eu digo sempre, que eu acabei de postar aqui umas mensagens que eu deixei no Instagram, a gente fica torcendo. A gente torce para não ser o carcinoma quando o ultrassonografista vê o tumor. Aí, daqui a pouco, uma biópsia com carcinoma. Beleza, vamos torcer agora para não ser um triplo negativo na imunohistoquímica. Eu não sei nem por que a gente torce. Porque eu torci para não ser, aí deu um duplo positivo. Mas tenho amigas, oncofriends, que o dela era triplo negativo. 2 ainda achou no peito um triplo negativo. Mas o triplo negativo, né, tá bem exemplificado quando não tem expressão de nenhum dessas proteínas, nem estrógeno, nem progesterona, nem o HER2. É um tumor, de fato, mais agressivo, com um pior prognóstico. Né? Mas lembrando tudo que a gente está falando, das características do tumor, né, de KI67,
de expressão dessas proteínas é mega importante, sim, mas a gente não pode esquecer também do estadiamento da doença, ou seja, a extensão da doença. Então, isso é muito importante. Tudo depende, a chance de cura depende muito do estadiamento da doença. Se você diagnostica de forma localizada, independente desses subtipos, ou se você já diagnostica numa forma mais avançada. Então, independente se é triplo negativo, se é luminal, se é HER2, se é precoce, diagnosticou cedo, a chance de cura é muito cedo grande. É grau 1. Estadiamento 1, né, que a gente chama. Tá? Estadiamento 1 é o cedo. É o estadiamento clínico. Mas os outros estadiamentos também não significam uma sentença de morte. Com certeza. É que a chance de cura vai diminuindo conforme o avançar da doença. Mas ainda assim, com chance a chance de cura. Mas a gente fala hoje de um câncer de mama como um tratamento crônico. Digo isso por causa das Oncofriends. Porque a doutora tem o conhecimento dela, a gente sabe disso, a gente está discutindo, conversando, mas a gente vê casos, por exemplo, que eu tenho uma Oncofriend, a mãe de uma amiga minha, que eu já chamo de Oncofriend, que aí a gente já fica íntima, que foi diagnosticada. Porque cada caso é um caso que a medicina não é matemática. Então, cada mulher vai reagir de uma forma diferente aos quimioterápicos, aos medicamentos, o Tana não sei o quê, o Tarzipam não sei das quantas, porque tem medicamento hoje cada vez mais avançado para poder controlar a doença. E ela foi diagnosticada com um câncer de mama metastásico ósseo, metástase na coluna, no fígado, no pâncreas, tomou remédio, recolheu tudo. Ela é considerada hoje uma paciente crônica, oncológica, já idosa, 60 e poucos anos. E no PET scan dela, que é um exame que você faz para determinados casos do câncer, tudo recuou e ela está com expectativa de vida hoje de 8 a 10 anos. Existe. Assim disseram. Mas é de fato, Márcia, mesmo em casos avançados, mesmo nesse caso da sua amiga, né, que a gente diagnostica no estádio 4, que a gente chama, que é quando já tem uma doença metastática, seja para qualquer órgão. No caso dela, que é osso, fígado, dependendo do subtipo, a gente tem tratamentos hoje crônicos, né, a longo prazo, sim, que aumentam a sobrevida da paciente em anos. Exatamente. Em anos. 8, 10 anos. E digo a isso gente tem porque pacientes. Ela estava vindo de uma com qualidade de vida. Exato, já que é o mais isso. importante. Estava pendurada numa escada, tinha acabado de fazer a quimio, tinha voltado de São Paulo, estava pendurada numa escada botando balão para o neto. Isso é qualidade de vida. Eu estou ajudando na decoração do meu neto. Um sol de rachar, aquele sol louco da cabeça, que cada amazonense tem um sol próprio para si, um sol para chamar de meu. E lá, e a minha amiga médica também, a doutora Mariana Tapajós, um grande beijo, chegou lá e falou: tia Sionísia, desça daí. Não, minha filha, tá tudo bem. Aí daqui a pouco ela disse: eu acho que eu tô cansada. Até eu tô com esse sol louco. Então, assim, está ótima, com expectativa de vida de 8 a 10 anos. Então, tudo tem tratamento. Para câncer, quando a gente fala de câncer de mama hoje, há 20 anos não. Há 20 anos, 25 anos era uma roleta russa. Hoje tem tratamento. Com certeza. Não só para câncer de mama, para todos os outros cânceres. Hoje a oncologia evoluiu de forma assim significativa nas últimas décadas. O que a gente tem tido de novos tratamentos que tem aumentado a sobrevida dos pacientes, não dá nem para contar nos dedos. É muita, é muita tecnologia envolvida, é muita pesquisa, esforços aí do mundo inteiro para melhorar as chances de cura, né? E cada vez mais notícias boas, né? Eu só fico mandando para os meninos, porque agora eu sou a chata do câncer. Eu fico mandando para eles: vacina! Tem uma vacina que estão descobrindo agora para poder tratar das células cancerígenas, não sei o quê. Aí eu mando para eles fazerem as matérias. Aí tem... Essa semana mesmo eu mandei alguma coisa de uma vacina, de algum tratamento assim. Existe mesmo vacina para o câncer? Existem já várias... Para vários tipos de câncer existe vacina, mas acho que a vacina principal que a gente tem que falar aqui, estamos aqui no Outubro Rosa, falando de saúde da mulher, não só câncer de mama, isso é o principal. Antes da gente falar de tratamento, a gente tem que falar de prevenção. Então, a principal vacina hoje que está disponível no SUS, na rede pública, HPV. Na rede privada, é a vacina contra o vírus HPV. A vacina contra o vírus HPV em meninos e meninas adolescentes, a gente consegue prevenir o câncer de colo de útero em até quase 90% dos casos. Hoje, mas eu não sei, né, se você já falou essa informação, mas o Amazonas é campeão em incidência de câncer de colo de útero. Né? Inúmeros pacientes morrem todo ano por câncer de colo de útero, que é um tumor extremamente prevenível com uma vacina.
todo oncologista que senta desse lado tem essa indignação, porque o doutor William Fuzita, ele veio na abertura do mês para a gente falar sobre tipos de câncer. Mas eu quero falar do HPV, eu quero falar que tem vacina, eu quero falar que o câncer de colo de útero é um câncer... A doutora Mônica Bandeira de Mello diz que é 100% prevenível. É um câncer que tem prevenção. É inadmissível. A gente vê o Egito erradicando a malária. Notícia dessa semana. O Egito erradicou a malária com 1 século de luta. Como que pode uma doença como o câncer de colo de útero ter vacina e ainda tem pai? Eu não vou vacinar minha filha, não, porque vai abrir a mente dela para o sexo. Meu Deus, deixa de ignorância, indivíduo, cidadão, ignorante, estúpido. Para com isso. Vai vacinar, porque o Brasil é o país da vacina. Não são todos os países desse mundo, inclusive países de primeiro mundo, que tem a conscientização de vacina que o Brasil tem. Disponível de forma gratuita. Na rede pública. Né? Então, não tem desculpa para a gente não vacinar. E, infelizmente, Márcia, ainda no nosso consultório hoje, toda semana tem casos novos de mulheres, de moças jovens com câncer de colo de útero. E a gente perde muitas desses pacientes. E só de pensar que poderia ter sido isso é um câncer que a gente poderia ter evitado com uma simples vacina, isso é muito triste. Né? De que idade até que idade a vacina do HPV? A partir dos 9 anos de idade, para crianças, meninos e meninas, a partir dos 9 anos de idade. Tá? Nós, né, mulheres com idade um pouquinho mais acima, a gente pode se vacinar. A eficácia provavelmente é menor, mas ainda assim é eficaz. Né? Caso a gente não tenha ainda se vacinado, a gente pode e deve se vacinar. Tá? Mas que era até 18 anos, não é até 18 anos. Não, a gente pode se vacinar. Só que a gente não está disponível de forma gratuita, a gente teria que ir para a rede privada. Tá? Por causa da eficácia, que diminui um pouco. No meu caso, os estudos são os estudos que aprovaram a vacina são para crianças e adolescentes, né? Sim. Mas a gente não sabe com que tipo de HPV a gente teve contato ao longo da vida. A gente pode não ter tido contato com nenhum HPV de alto risco, que são aqueles que causam câncer. Então, se a gente se vacina, mesmo na nossa idade, né, ainda assim pode ser muito eficaz. Como eu tirei o útero, eu não tenho mais o colo do útero, mas você que está em casa acompanhando sabe que pode ir tomar vacina. Não tem a vacina para maiores de 18 anos, mas pode tomar vacina na rede privada. Eu queria muito, depois que as meninas pesquisassem, por favor, tá, Júlia, Lu, só para lembrar, viu, Lu, depois, Júlia, quanto é que está custando a vacina contra o vírus HPV para maiores de 18 anos, tá? Para as mulheres mais maduras. Acho que está mais ou menos em torno de 900 a R$1.000 cada dose, né? São 3 doses. É por aí. Mais ou menos aí cada dose. Né? Não é barato. Não é barato. Mas, né, se puder investir quem nisso... puder, que pague, né? Até porque mais de 18 anos... na rede privada tem a Nanavalente, né, que é uma vacina contra 9 subtipos de HPV de alto risco. Na rede pública é a quadrivalente, que são contra 4 tipos de subtipos. Eu sou Maria Vacina, eu sou um problema. Eu cheguei numa clínica de vacina para vacinar contra a Covid, na época, não estava ainda disponível. Maria Vacina. Eu cheguei lá e falei, tu tem vacina de quê aí nessa tua prateleira aí? Me dá o menu da vacina. Foi isso? Tem meningocócica, tem pneumonia. Vocês têm vacina para pneumonia? Eu quero aqui nesse braço. Pode botar aqui a vacina da pneumonia. Meningite, tem quantos tipos aí? Põe aqui. Cadê do tétano? A minha tá valendo? Não sei nem cadê minha carteirinha. Melhor aplicar de novo, só por garantia. Me dá a vacina do tétano também. Maria Vacina. Tem vacina? Eu vou adoecer de uma doença que é vacinada, que tem vacina? Não vou adoecer de uma doença que tem vacina. Lembrando que a gente está falando de vacina. Pacientes oncológicas, né, câncer de mama, muitos pacientes que estão nos ouvindo podem estar em tratamento para câncer de mama. Lembrando que qualquer vacina, durante o tratamento, pergunte do seu médico oncologista, ver se você pode tomar, porque algumas vacinas são proibidas durante tratamentos oncológicos, né? Aquelas vacinas de vírus vivo atenuado, vocês não podem tomar. Porque o sistema imunológico cai e você pode adoecer. Pode até desenvolver a doença por conta da vacina, né? Então, febre amarela, varicela zoster, não pode ser feito. Então, lembrando, quem faz tratamento oncológico está no processo de tratamento oncológico, quimioterápico, radioterápico nem tanto, mas quimioterápico, radioterápico, tudo, não faça nada sem perguntar para o oncologista. Até limão, eu perguntava, posso tomar limão? Água com gás com limão, doutor Fuzita, posso tomar? Eu sou chata, não sei como ele me aguentou. Mas eu tentava controlar também, que o meu marido dizia, não mande mensagem para ele não, minha filha, pelo amor de Deus. Deixa ele em paz, deixa esse homem em paz. Ele é meu oncologista! A gente eu tenho um oncologista para chamar de meu, né? A né? gente é acostumado já. Já? Com o desespero da paciente, porque é uma doença, meu Deus do céu.
com perguntas de madrugada, acontece. Porque é uma doença que deixa a gente doidinho, viu? Eu sei que vocês é uma coisa muito nova, é uma coisa muito nova para o paciente, né? Vocês são só um para cuidar de um monte, mas eu, que sou um da sua vida, sou um da vida do oncologista, todo um desespero danado, né? A gente está acostumado em relação a isso. Tem que ter paciência com a gente. Nem precisa se preocupar. Triplo negativo. Qual é o tratamento do triplo negativo? Bom, depende de qual estadiamento que a gente está falando, né? Doenças precoces hoje para triplo negativo, como o próprio você já comentou que o doutor Jé, se for triplo negativo, tem que começar com quimioterapia antes, né? Então, normalmente, as pacientes que vêm com triplo negativo, que são doenças localizadas, né? Que a gente tem intuito de cura, a gente começa com quimioterapia antes. Alguns casos, quando já é uma doença um pouquinho maior, a gente faz a combinação de quimioterapia com imunoterapia, que é uma classe nova de medicamentos, né, que chegou na oncologia, tem mais ou menos uns 10 anos. A imunoterapia, inclusive, foi os dois grandes pesquisadores, um japonês e um americano, eles ganharam o Prêmio Nobel da Medicina por conta da descoberta dessa terapia moderna em 2018, esse prêmio deles. Então, qual que é o racional da imunoterapia? Tem que ter um japonês, todo mundo tem fala. Que ter um americano. Hoje todo mundo pergunta de imunoterapia. Chegou no consultório, qualquer tipo de candidatura, e a imunoterapia? O que é imunoterapia? O que é imunoterapia? Para deixar claro, não é quimioterapia, é uma outra classe de medicamento oncológico. A imunoterapia, ela nada mais faz do que estimular o sistema imunológico do próprio paciente a combater o tumor. Né? Então, ele estimula seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra o tumor. É aí que está a cura. Exatamente. O que antes... aí nessa imunoterapia. Mas, e você está falando uma verdade, Márcia. O que antes, doença metastática, a gente nunca pensaria em cura com os tratamentos convencionais. Hoje, com a imunoterapia, mesmo doença metastática, a gente consegue falar em cura para uma parcela dos pacientes. É a minoria, mas para uma parcela de pacientes a gente consegue já falar em cura com imunoterapia, principalmente para melanoma. Melanoma metastático no passado, a expectativa de vida era muito curta. Com a introdução da imunoterapia moderna, hoje tem muitos pacientes curados. Lembrando que o Pedro, a gente vai trazer da memória, né? Pedro Collor, acho que era Pedro Collor, o irmão do Fernando Collor, morreu de melanoma. Ele foi o grande denunciante, né, do esquema, infelizmente, político naquela época, criminoso, com Paulo César Farias, ele que denunciou. Pedro Cardoso, confirma para mim, por favor, se era esse o nome do irmão do Fernando Collor de Mello, Pedro Collor de Mello, né? E ele teve, meses depois, um melanoma, e ele, infelizmente, morreu disso. Porque o melanoma é uma doença de pele, é um câncer de pele extremamente agressivo, que você é uma pinta. Eu digo que o melanoma é igual uma leishmaniose invertida, porque em cima tu não está vendo nada, está vendo só uma pintinha embaixo, ele está tomando o osso, está tomando o músculo, está pegando tudo e está fazendo um estrago. E, infelizmente, o Pedro Collor, confirmo, só acho que era Pedro Collor, sim, ele morreu disso. O melanoma dele foi para o cérebro e, infelizmente, ele não teve... Naquela época ainda não existia imunoterapia, né? Hoje, se ele fosse 20 anos, caso hoje... mais de 20, 30 anos já. Essa história poderia ter sido diferente, né? Gente, que espetacular. Eu confesso que eu não pesquisei sobre imunoterapia. Mas agora... essa minha amiga que eu te falei, que teve que fazer a mastectomia, ela fez imunoterapia. Ah, é? Ela teve que fazer imunoterapia. E é feito normalmente depois que você faz a químio, depois que você termina a químio. Tudo junto. A gente já começa a químio combinado com a imuno, né? Quando a gente está falando de triplo negativo, né? Isso é para triplo negativo, que fica bem claro. Então, já tem aprovação para utilizar antes da cirurgia junto com a químio. Aí, depois você opera e depois você continua a imunoterapia. Só imuno, sem a quimioterapia. Tá? Como é que funciona quando é que uma paciente de câncer ela pode dizer estou curada? Sou curada. Eu sempre digo sou, em vez de estou em estado momentâneo, né? Que pode mudar. Isso é um conceito também muito importante. Não existe um número mágico, Márcia, para isso. Tá? Se alguém falar um número mágico, olha, são 5 anos, são 7 anos, são 10 anos, isso não é 100% de certeza. Existe não, porque câncer tem de casos mama que voltam, né? Que voltam 10, 14 12, 14 anos depois. Né? E deu 10 anos, não, estou curada com 10 anos. A maioria, sim, né? A gente vê pela estatística, a maioria volta. Se a doença volta antes disso, mas tem casos que voltam depois de 10 anos, principalmente tumores luminais, né? Então, a palavra cura, não existe um número mágico. Eu sempre falo paciente, para falar de cura, a gente precisa estar acompanhando por muito tempo, muitos anos.
né? O triplo negativo, a gente sabe pelos dados que se ele volta de forma mais precoce, principalmente nos 3 primeiros anos. Então, triplo negativo, passou de 5 anos, provavelmente está curado mesmo. Agora, isso é mais difícil falar para tumores luminais. Tanto que a hormonioterapia, tem casos de hormonioterapia que a gente faz por 5, 7, 10 anos, né? Que são tumores que podem voltar muito tempo depois, né? Agora, isso é importante estar falando também, né? Porque às vezes muitos pacientes têm o conceito, operei, tô curada, né? Já me falaram que eu tô curada. A cura é minha, eu é que digo. É a ideia, né? Mas só pra gente ter o conceito claro. Porque se um dia a doença volta, quer dizer que não curou, né? Então, por isso que eu falo, a gente não costuma falar, olha, se eu não fosse é um médica, novo falar, câncer? Como é que se lida com isso? Não é um novo câncer? Existem novos cânceres que surgem, por exemplo, na outra mama que não está operada, surgiu um novo. Existe. Aí você faz a biópsia, faz a imunistoquímica, você vê que é completamente diferente do que você teve no passado. Isso é um novo. Mas agora, se a doença volta em alguma parte do corpo, no osso, ou algum órgão, pulmão, fígado, isso é um retorno daquela doença do passado. Quando faz imunistoquímico nesses tumores que estão em outros órgãos, é a mesma classificação? Ele é um duplo positivo que está no fígado, que está no osso? E aí isso já confirma que é uma recidiva daquele que você teve. Geralmente, sim. É o DNA dele, né? Mas uma biópsia nova, depois da doença passar muito tempo e a doença voltar, uma biópsia nova é muito importante para a gente ver as características da doença, porque pode ter mudado um pouquinho, né? E aí o tratamento, se é um novo ou se vem do passado que você teve, se já é uma doença que foi em algum órgão, o tratamento não muda. Você vai tratar baseado nessa imunistoquímica nova que você biopsiou e vai tratar de acordo com aquela imunistoquímica. Mas se volta em algum órgão, foi daquele do passado. Ou seja, paciente oncológico, vai ser paciente oncológico. E vai fazer o segmento com o seu oncologista aí por muitos anos. Se eu falo que está curado, o paciente não precisa mais voltar, então, né? Está curado, não precisa mais voltar. Mas o segmento é muito importante. É como Cristo veio ao mundo. Cristo disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele falou numa parábola metafórica de imposto. Mas, se Deus permite que os homens adquiram conhecimento, nós estamos aqui para que a gente faça o nosso tratamento espiritual, nossa alma trabalhe, nosso espírito trabalhe, mas trata com os homens. Porque, para mim, médico é a inspiração de Deus, né? O médico está ali, o tempo todo na cabeça do... Faz assim... Faz assado, vai ali, vai com o conhecimento que tem, né? Prognóstico. Como é que é isso? Prognóstico. O que é prognóstico? Como é que funciona esse prognóstico para essas pessoas? A gente fica na torcida, nunca mais vai voltar? Como é que funciona isso? De forma bem resumida para todo mundo entender, mas eu costumo falar assim, o prognóstico da doença tem a ver com a chance de cura da doença, né? Então, o que define, né, esse prognóstico, o que define a chance de curar a paciente? Todas essas características que a gente já falou. É um triplo negativo? Se for um triplo negativo, o prognóstico, pela própria doença, a gente já sabe que é um pouquinho pior, né? Agora, sendo HER2, a gente tem tratamentos hoje extremamente eficazes para HER2, né, que não tinha no passado, e mudou completamente a evolução natural da doença do HER2, porque apesar de ser agressivo, como eu falei, dele ter o índice de proliferação também maior, o HER2, os tratamentos que a gente tem hoje para a doença HER2 são extremamente eficazes, tá? O que a gente ainda não conseguiu alcançar ainda para triplo negativo. Temos tratamento para triplo negativo? Temos, muitos tratamentos bons, mas não tão bons quanto para HER2. E, geralmente, o prognóstico dos tumores luminais, quando diagnosticados de forma precoce, são extremamente muito bons, né? Chance de cura muito alta, né? Isso diagnosticando tudo precoce. O HER2, eu tenho uma oncofriend com HER2 positivo, e ela estava lá. Minha dose mensal, acho que é mensal, não sei se é mensal ou se é a cada 21 dias, de Kadcyla. Toda vez ela diz, minha dose mensal são 21 dias também, de Kadcyla. O Kadcyla é um quimioterápico? Boa pergunta, porque é uma outra classe de drogas. O que é o Kadcyla, né? Que é o TDM1. Ele é uma classe que a gente chama de ADC, anticorpo conjugado à droga. É um anticorpo, na verdade. É um anticorpo contra o HER2, ou seja, quando a droga entra no nosso organismo, ele vai lá onde tem a célula que expressa o HER2, se liga nessa célula HER2, e aí, quando ele se liga, ele internaliza um quimioterápico dentro dessa célula do câncer.
Então, veio o quimioterápico justamente bem específico para aquela célula que ele se ligou. E não tem os mesmos efeitos colaterais do quimioterápico comum. Não tem os mesmos, mas tem efeitos. Sim, que ainda com assim, certeza. a quimioterapia ela ainda pode, né, se dissolver, se dissipar ali ao redor. Então, causa ainda efeitos colaterais. Pode dar queda da imunidade, um pouquinho de anemia, queda de plaquetopenia. Mas não é igual uma quimioterapia. Quimioterapia mata qualquer coisa, não escolhe. Né? Células saudáveis, células cancerígenas. Mata ascaris lumbricoides, tênia, mata verme, mata tudo, cara. Ela tá matando tuas células boas, ela não vai matar uma verme? Nem mata Agora, verme. o TDM1, que é o Kadcyla, ele é um anticorpo conjugado à droga. E hoje, atualmente, o que mais tem surgido de novidades na oncologia, no tratamento do câncer de mama avançado, são esses ADCs, são os anticorpos conjugados à droga. A gente vai ouvir falar muito mais daqui para frente neles, né? O TDM1 é um pouquinho mais antigo, né? A gente já tem novos ADCs, né, para casos mais avançados, mas que a gente tem do HER2, tá? Que já tem aprovação no Brasil, mas isso para casos mais avançados, mas os resultados estão sendo incríveis. Mesmo no caso de um retorno do luminal, a mulher tem que começar o tratamento todo de novo. Vai fazer quimioterapia, vai fazer o tratamento, sim, mas não necessariamente quimioterapia. Inclusive, para a maioria dos casos, tumores luminais, se essa doença volta, a gente não começa com quimioterapia. A gente começa com tratamento oral. Tá? Tem classes novas de medicamentos também, né, que a gente chama de inibidores de ciclina, inibidores de CDK, que hoje é o padrão de tratamento na primeira linha, né? Primeira linha é o primeiro tratamento quando a doença volta. Então, na primeira linha de tratamento, hoje o padrão é combinar inibidores de CDK, que são drogas orais, junto com o outro terapia hormonal, que é aqueles inibidores de aromatase. Eu não sei qual que você está usando. Vou começar a tomar o anastrozol. Exatamente, ou anastrozol, letrozol, dessa classe de medicamentos. Então, no caso... Quimioterapia são para casos de exceção em tumores luminais, quando a doença volta, tá? Hoje, são casos de exceção. Ah, sério? Sério. Normalmente, a gente começa com drogas orais. Mas e aí? Tem a mesma eficácia da quimioterapia? Até melhor. No caso da contenção do tumor? Até melhor. Por isso que virou tratamento padrão. É uma classe nova, mais ou menos Então, uma nova. recidiva de um câncer desse não é desesperadora do tipo... Não. Eu falo um pouquinho de palavrão, a senhora percebeu lá no início, né? Puta merda, voltou de novo essa bagaça. Eu estou economizando, porque podia ter sido pior. Voltou a bagaça. A mulher vai ficar louca? Não. De jeito nenhum. Inclusive, essas drogas também aumentam a sobrevida em muitos anos, tá? Quimioterapia, como eu falei, são 50 anos, eu quero morrer com mais de 100, igual o Oscar Niemeyer. Não, primeiro que isso não vai acontecer com você, né? A gente está explicando não a evolução da oncologia, exato. Mas isso não vai ser seu caso. Não vai, porque eu sou curada. Eu digo, universo, me ouça, tá? Já estou dizendo. A quimioterapia ela pode entrar no arsenal, sim, né? Normalmente ela entra em algum momento da doença. Quando esses tratamentos que eu acabei de falar já não funcionaram mais, aí a quimioterapia pode entrar lá no final, em algum momento, tá? Mas não é a preferência hoje. Inclusive, a quimioterapia que você fez, que são 2 drogas, né? Normalmente a gente não faz 2 drogas. Ciclofosfamida. A gente faz uma quimioterapia em algum momento, mas difícil a gente fazer 2 drogas juntas, a não ser que seja uma doença muito explosiva, que tenha muito volume de doença no corpo. Mas aí, para isso acontecer, eu não estou fazendo os meus exames de acompanhamento, porque quando você é paciente oncológica, você faz exame de acompanhamento, um mês já estou com meus exames marcados para daqui a um mês. Quando eu fizer um mês, já tenho um examezinho para fazer. Aí daqui depois a 3 meses. Exatamente. Por então, isso o acompanhamento. Teoricamente, sim, né? Para isso, é importante a gente sempre falar para o paciente tem que aderir ao acompanhamento. Aí, às vezes, o paciente acha que está muito bem, não está sentindo nada, vai deixando, o paciente demora 6 meses para aparecer no consultório. Acabou de terminar o tratamento, volta só daqui 6 meses. Doido? Meu Deus, eu não consigo nem me imaginar numa situação como essa. Márcia, mas existe. Nossa! Existe. Pausa para arrumar a peruca. Peraí, gente, eu estou sentindo ela folgada aqui, fica crescendo aqui do lado, minha cabeça fica quadrada. Voltei. Como é? Existe. Quando o meu Oncotype saiu, eu tive que fazer um Oncotype, né, para poder saber se eu ia ter que começar a fazer a quimioterapia ou não. O Oncotype saiu, eu estava aqui em Manaus, eu fiz, a gente faz nos Estados Unidos, vai no Fleury, entrega lá, o Fleury vai lá pegar a peça em São Paulo, como eu fiz lá na Secamargo, eu já disse para vocês, e aí fica 20 dias. E eu li que você tem que começar a quimioterapia de 4 a 6 semanas depois que você tira a peça.
É o ideal, Márcia, o ideal. mas aqui em Manaus essa realidade está muito distante. Aí eu fiquei sabendo lá no Oncoclínicas que tinha um paciente que teve o diagnóstico, o doutor William falou, tem que começar a quimioterapia. Ele sumiu um mês. Eu falei, como é? Não, ele sumiu. Aí ele voltou, eu falei, mas você não começou? Ele disse, eu fui tirar férias para poder refrescar a cabeça. Que cabeça! Que eu não tinha cabeça para nada, a única coisa que estava na minha cabeça era eu quero minha quimioterapia, eu quero começar a quimioterapia. Tanto que quando chegou, eu falei, eu tenho que começar agora, quarta-feira, que eu quero começar dentro do prazo das 6 semanas, porque infelizmente o exame demorou, o Fleury não pegou a peça, enfim, né? Essa é outra história. Como pode a pessoa receber um diagnóstico desse e tirar férias para poder descansar a cabeça? Eu não acreditei nessa história. Isso foi uma opção do paciente, né? Isso aí foi a opção do paciente. Mas a maioria das vezes, Márcia, aqui a gente não consegue começar nesse tempo hábil, né? Que você falou 4, 6 semanas, que seria o ideal, por conta da demora em receber o resultado dos exames. Infelizmente, aqui em Manaus, a logística é muito complicada. Muito. Você teve acesso a grande centro de referência, né, em São Paulo. Agora, aqui em Manaus, a demora em receber esse resultado, a gente não consegue começar. É muito difícil de conseguir começar em 4 semanas. Nossa, eu não consegui, porque apesar de eu ter tido acesso a um grande laboratório, ele não foi buscar minha peça na C. Camargo. Eu operei no dia 15 de maio. No dia 23, eu tive meu anátomo patológico, é o estudo do tumor fora do corpo. O imunohistoquímico está estudando, a biópsia vai lá e tira 4 pedacinhos do teu tumor, dependendo do tamanho dele, né? Tirou de 4 a 6 pedaços. Aí tu manda para o primeiro laboratório que vai estudar isso aqui para dizer se é um carcinoma. Aí depois é um carcinoma. Vamos fazer o estudo a imunohistoquímica, que é para saber qual é o tumor, daqueles 3 ali que você viu aqui. Isso aí demora mais uns 10 a 15 dias. Vamos dar um exemplo. Meu doutor Gerson, eu aperreava o doutor Gerson, era um cara que eu ligava meia-noite. Doutor Gerson, cadê a minha imunohistoquímica? Meu Deus! Era assim o doutor Gerson. É que aqui não tem Manaus, né? Não, vocês sabem, mas mandar, não tem imunohistoquímica em Manaus. Ia para o Rio de Janeiro para poder fazer. Aí ele sai com uma classificação do tumor, mas ele pegou pedaços do tumor. Então, o mesmo tumor, ele pode apresentar... Heterogeneidade das células. Isso, uma palavra bonita, né? Isso aí, que é justamente células diferentes dentro do mesmo corpo do tumor, porque o bicho é tão ruim que ele não sabe nem o que ele quer. Então, ele dentro dele, ele se muta e faz várias coisas, e dentro dele ele não sabe nem o que ele quer. E aí, quando vem um anátomo patológico, é o estudo de todos os filetes, ele é fatiado lá igual um salame e tal, aí é que você vai ter a definição de o que é que aconteceu com o teu tumor. Aí eu vou lá no Fleury, pega lá o tumor e vai fazer o Oncotype, que é fora do país, para saber se o meu score, que é um númerozinho lá, vai determinar que eu vou fazer a quimioterapia ou não. Ele tem um estudo lá que diz quanto por cento realmente a quimioterapia é eficiente no caso, dependendo do número. Passou 10 dias, eu não via mudar lá no aplicativo da Fleury. Aí eu liguei, teve um dia que eu liguei aqui da rede, liguei, fiquei quase meia hora, passou para um atendente, olha, não foram pegar a tua peça lá no AC. O quê? Por que vocês não me ligam? Não, a AC não entregou porque não teve autorização e eu autorizei por escrito e tudo mais. Vocês são os... Cara, eu escolhi o cara do laboratório, mas eu não conseguia brigar muito com ele, do tipo corte aqui, porque eu precisava que ele pegasse, né? Liguei para a C. Camargo, falei com a chefe do laboratório, de manhã, de tarde, estava liberado. Ou seja, se eles tivessem me ligado na primeira negativa, no primeiro dia, eu tinha resolvido há 10 dias. Ou seja, o meu prazo, que estava contando 20 dias, do dia 23, que foi o dia que eu fui na Fleury e paguei o exame, começou a contar de novo do dia 6. Olha que loucura. Mas tá bom, a gente sabe quais são os métodos que a gente tem que fazer. Recidiva, o que é? Recidiva nada mais é do que quando a doença volta, né? Ou seja, a doença não foi curada, a doença voltou, né? E aí essa recidiva ela pode ser uma recidiva local, ou seja, na própria mama, ou pode ser uma recidiva sistêmica em algum órgão, seja osso, pulmão, fígado, linfonodos no corpo, né? Então, é o retorno da doença. Remissão. Remissão é o que você está agora, por exemplo. Tratou, terminou todo o tratamento, não tem nenhum sinal da doença. O paciente está em remissão, né? Faz todos os exames, acompanhamento, doença não voltou, não tem nenhum sinal de recidiva, o paciente está em remissão. Viver, tá, gente? A paciente está em remissão,
viver um dia com abundância, com alegria, porque se tu for parar para pensar, eu estou em remissão, vai voltar, vai isso, não vai voltar nunca mais. Já pensa logo assim, não vai voltar nunca mais. E nesse ponto, Márcia, eu não sei se acho que a gente está terminando o tempo, não sei, mas não vamos... Não está terminando, não. Não, porque então eles vamos gostam falar, de me tirar onda. Porque nessa parte de remissão é extremamente importante. O paciente sempre pergunta, doutora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para diminuir a chance da doença voltar? O que a gente pode fazer para diminuir a chance da pessoa? Eu só sei a resposta, mas eu estou perguntando que é para você. A Márcia sabe e a Márcia pratica isso na vida dela. O que eu posso fazer para evitar que a doença volte? Primeiro, atividade física. Seja específica. Musculação. Pronto. E aeróbico. A maioria, doutora, eu faço uma caminhadazinha e tal. Não é suficiente. A musculação é fundamental. Para qualquer idade. Muscular, para qualquer idade. E isso diminui não só a chance da doença voltar, muitos estudos mostram que fazer atividade física de forma regular, musculação aeróbico, diminui até 40% de chance da doença voltar, o que é um número extremamente importante. 40%, papai. 40% é até mais eficaz do que muitos tratamentos, né? Então, é um número muito importante. Ter massa magra, uma musculatura forte. Para isso, você tem que fazer a bioimpedância, fazer lá os negócios para você saber realmente. Só cria músculo, só cria músculo quem faz força. Só tem força quem faz força, só cria músculo quem faz força. Então, para fazer força, é musculação. De preferência, acompanhado, né, por um profissional. Ainda mais paciente oncológico, né, Márcia? Então, a Márcia, nesse ponto, ela está... Porque o meu nota personal... 10. Eu virei para ele e falei bem assim, Maciel, tu vai estudar. Tu vai estudar, porque deu uma onda. Só sabia do meu diagnóstico o meu marido, só soube no diagnóstico o meu marido. Olha o prestígio de Maciel, meu personal Maciel, olha o prestígio dele na minha vida. Só soube do meu diagnóstico o meu marido, uns 4 ou 5 amigos, pouquíssimos, 6 amigos. 6 eu conto porque eu sei direito para quem foi que eu contei. Nem para familiares eu contei. E esses 6 amigos, o Maciel e o meu marido. E o médico. Os médicos souberam, que estavam com o meu diagnóstico na mão. Eu falei, Maciel, você tem um fardo pesado, mas o meu é maior. Tu vai ter que estudar para poder me treinar, porque eu vou operar, vou ficar sem mexer o braço por um tempo, não vou poder trabalhar peitoral, não vou poder trabalhar não sei o que, isso, aquilo, vou ter dor nisso, vou fazer quimioterapia. Eu contei toda uma história para o Maciel. O Maciel foi trabalhando todas as etapas do meu tratamento para que eu não perdesse a minha capacidade muscular, o meu músculo que eu já tinha conquistado antes, e para que eu conseguisse aguentar a quimioterapia. Porque, olha, o foco mudou para eu fazer a musculação que eu fazia todos os dias. Mudou. E outra, a fadiga da quimioterapia só cura com atividade física. Porque eu estava com mó dor no quadril, mó dor no peito, porque dói por causa da injeção que você toma do imunobiológico. Eu ia treinar assim mesmo. Quando eu saía de lá, eu saía melhor. Eu sempre falo isso, paciente. Parece meio paradoxal. Ah, vou melhorar a fadiga. O que melhora a fadiga? Atividade física. Atividade física, eu vou ficar mais cansada. Parece paradoxal, mas não é. A gente está aqui com o exemplo da Márcia. É verdade. E eu falo isso para todos os meus pacientes. Não só câncer de mama, câncer de próstata também, que mexe muito com a questão hormonal. Mês que vem. Eu falo muito isso, né? Então, atividade física, musculação aeróbica é fundamental. E não só para diminuir a chance da doença voltar, para o câncer de mama voltar, mas para a saúde em geral, né, Márcia? Quanto mais idade a gente vai alcançando, né? Quanto mais idoso, quem tem mais massa muscular vive mais e vive melhor. Né? Então, uma das grandes causas de morte em idoso é o quê? É queda, quebra o fêmur, infecta e falece. Exato. Então, quem cai é quem não tem massa muscular para sustentar o corpo. Para sustentar o corpo em pé. Quanto mais massa muscular, pacientes idosos, nunca é tarde para começar. Faça a musculação. A gente tem aquele juiz, o juiz Frank, que ele ficou muito conhecido porque ele liberava os multados nos Estados Unidos. Então, teve muitos casos de pessoas que eram multadas nos Estados Unidos, e quando ele conversava, teve um idoso de 80 anos que ele foi multado porque ele estava levando o filho para a quimioterapia.
E ele disse, você não estava fazendo mais do que o seu papel de americano, um pai cuidando do filho. Estava, excelência. E ele liberava da multa. Pois bem, o juiz Frank, que tem 87 anos, desenvolveu câncer no pâncreas. Eu falei, putz, perdemos o juiz, que eu adoro as histórias dele, eu adoro ver o Instagram dele e tudo. Ele é blogueirinho nos Estados Unidos. E apareceu o tratamento dele, tudo, e no pâncreas logo, né? Câncer de pâncreas é um câncer difícil. Foi o que matou Steve Jobs, por exemplo. Mas tem detalhes, né? Ninguém morre de câncer mais hoje, tá, gente? Eu vou dizer isso aqui com muito positivismo, porque se você descobrir qualquer câncer no início, tudo que é descoberto no início, dos seus exames e tudo mais, tem chances de cura. Então, é isso que a gente está buscando nesse mês. E aí o Dr. Frank foi lá, o juiz Frank. Eu falei, putz, perdemos o cara, câncer de pâncreas, cara, 87 anos, está fraquinho. E começou a aparecer ele malhando. Musculação, não era caminhada, gente. Eu não estou demonizando a caminhada, mas a caminhada... Ai, será que eu vou falar besteira? É uma fisioterapia. Seja o que Deus quiser. Porque tu tá caminhando, se tu tá com condições de caminhar, tu tem condições de ir para academia fazer uma musculação, cara. Se tu tiver acamado, tu pode fazer a musculação do mesmo que está funcionando. Então, fazendo musculação. Curado do câncer de pâncreas. Eu não sei se tem recidiva no câncer de pâncreas. Com Todo certeza. câncer tem. Mas ele está hoje considerado curado. Ou em remissão. Ele está livre do câncer. E ele já voltou a trabalhar. Ele está livre do câncer. Ele fez musculação. O tratamento dele todo, gente. Endossando essa história de que não tem idade. Se a senhora pudesse dizer hoje, doutora Aline Rada, tem os remédios, tem tudo e tudo, mas eu quero dar um conselho para você prevenir câncer, tratar câncer, evitar que o câncer volte. O que a senhora diria para as pessoas que estão agora em casa aqui? Bom, o que já estamos falando, atividade física é fundamental e a atividade física, mais uma vez, envolve tanto o aeróbico quanto a musculação. Muita gente acha que aeróbico só caminhada de resistência. Exercício de resistência, musculação, de preferência de forma assistida com um profissional. A alimentação saudável é extremamente importante. É o que é alimentação saudável? A atividade física com alimentação saudável, né? Eu gosto muito de falar, parafrasear o Dr. Buzaide, né, que é um grande mestre, um mentor. Sou muito fã do Dr. Buzaide. Ele sempre fala, bom, se você está na dúvida se é ou não é saudável, você pensa, foi Deus quem fez? Deu em árvore, né? Árvore, planta, ótimo, você pode comer. Não foi Deus quem fez? Foi o então homem. Você vai ter que abrir, rasgar, né? Pegar desembalar. Desembalar. Foi o homem que fez? Não é saudável, então não coma, né? É claro é a dieta divina que ele falou com a dieta Ana Maria divina Braga, da Ana Maria né? Braga, exatamente. Mas é claro que a gente não é radical, a gente não consegue fazer isso tudo 100%, mas é a questão da rotina. A sua rotina tem que ter uma alimentação saudável, né? É exceção, uma vez ou outra aqui, um docinho, uma pizza, um hambúrguer, mas isso é exceção. O que não pode ser é a regra. E se você combina, então, uma rotina de atividade física regular, não é 2 vezes na semana, regular, né? De preferência 5 vezes na semana, e alimentação saudável, isso é a fórmula do sucesso, né? Para prevenir, para diminuir a chance da doença voltar. Então, manter o peso. Sobrepeso e obesidade, Márcia, aumenta não só a chance do câncer de mama voltar, como também aumenta a mortalidade pelo câncer de mama, tá? Em quem já teve diagnóstico. Então, obesidade, sobrepeso é algo extremamente ruim também, tá? Então, alimentação saudável, atividade física regular. E quando a gente fala aqui no aeróbico e na musculação, é o aeróbico que te cansa. Porque tu fazer aquela conversinha, tá passeando, e tu consegue falar, tu consegue contar a vida do vizinho, tu consegue fofocar, tu consegue contar a história da novela, porque a Odete Roitman agora vai ser a Débora Bloch, não sei o quê. Essa atividade física, ela não está te cansando, tu não está saindo da tua zona de conforto. Não está aumentando a frequência cardíaca. Exato. Pronto. Isso é importante. Então, por exemplo, tem um senhorzinho lá que a gente vê que ele já está andando com dificuldade, diabético, aí faz caminhada, aí entra lá na sala da musculação, puxa, aproveite que o senhor já entrou, já levante um peso ali. Ah, mas porque eu estou operado, o senhor está caminhando há anos, eu vejo o senhor caminhando meses, eu fofoqueira. Eu vejo o senhor caminhando aí, faça logo um peso aí, pelo amor de Deus. Porque, não se engane, não tem idade. A gente tem um monte de casos aqui no Instagram de gente de 70 anos que começou a malhar com 55, com 60. Se você tem 20,
Não espere chegar aos 55 para poder malhar. Comece agora, 30, a idade que tiver. Nunca é tarde. Nunca é tarde. É musculação e aeróbio com aumento de frequência cardíaca ao ponto de você ficar ofegante, monitorado, porque não é para morrer numa esteira, nem morrer com peso na cabeça quebrado porque você não soube ter a habilidade para lidar com os pesos da academia. Isso. E a alimentação divina, como diz o Dr. Buzzati. Exatamente. Teve que cavar a terra para puxar a macaxeira, para puxar a batata doce, tirar a cenoura. Batata doce é enterrada, né? É enterrada. É um tubérculo enterrado. É enterrada. Gente, será que ela desponta, né? Não, né? Está na terra. Então, mais uma vez, cuidem da alimentação. E uma coisa que eu digo assim, sabe, doutora Aline, eu digo assim, hoje a atividade física, para mim, ela é inegociável. Se eu estiver conversando com uma pessoa que não vai entender a minha musculação e o meu aeróbico, eu digo, eu estou fazendo fisioterapia. É a única mentira que eu conto. Mentira, eu conto outras coisas também, mas essa mentira é uma mentira declarada. Meu pai, o que você está fazendo? Estou fazendo fisioterapia, pai. Fisioterapia é doença, o câncer. Eu estou fazendo fisioterapia. Se eu disser para papai que eu estou fazendo... Na academia, né? Eu estou na academia. Eu estou fazendo... Não, ele não vai entender. Porque, infelizmente, a nossa realidade as pessoas não entendem ainda. Mas qualquer pessoa que me procura hoje para tirar qualquer dúvida sobre câncer, eu digo musculação. Porque eu ouvi isso de todo mundo. Todos os oncologistas que eu conversei, que eu pesquisei, todos eles foram unânimes. E eu acho que não tem outra pessoa para falar do que é melhor para mim do que um oncologista. Se eu sou uma paciente oncológica. Eu sou uma paciente oncológica. Sou curada, mas sou uma paciente oncológica. Não quero nem saber o que diz a medicina. Eu sou curada, já estou dizendo. Então, amém. Né, eu digo isso. Mas por quê? Porque o pensamento positivo, a alegria de viver, a esperança, a fé, o que quer que vocês tenham, qualquer que seja sua crença, tudo que passa no seu pensamento está ligado com o seu sistema linfático. Então, eu encontrei com um médico, amigo, no dia que eu fui, na semana que eu fui fazer a retirada do tumor, e ele disse, é estudo, é científico. Se você é uma pessoa que tem bom humor, que tem alegria, que tem pensamentos positivos, que tem fé, que tem esperança, seu sistema linfático ele vai produzir mais leucócito, ele vai trabalhar o seu sistema imunológico, ele vai produzir soldadinhos para poder te defender. E ele ainda falou uma coisa, numa enfermaria, que está lá o paciente, ó céus, ó azar, todos os médicos vai ser o que vai piorar. Vai ser o que vai evoluir para ruim, porque está reclamando demais, não está com boa intenção. O que está lá, tirando onda com a enfermeira, fazendo brincadeira, fazendo isso aqui, esse vai levar alta. Ele disse para mim isso, a gente tomando café, eu indo para a cirurgia, foi quando eu disse para ele. Ele foi uma das pessoas que soube também depois. Inclusive, foi até aniversário dele ontem, na data que nós estamos gravando essa entrevista. Né? Então, essa é a recomendação. Musculação, alimentação saudável e manter o peso, né? Fazer seus exames de rotina. Márcia também, né? A gente falou muito da saúde física, né? Mas agora você pegou num ponto muito importante. A saúde emocional, né? É muito, extremamente importante. Né? Durante todo o processo, desde o diagnóstico. Então, a parte emocional tem um acompanhamento psicológico. Né? Os nossos pacientes lá na clínica, a gente sempre, né, encaminha os pacientes para fazer o acompanhamento psicológico. Lucimara, tu tá para sempre no meu coração. Isso é muito importante. É a psicóloga do A gente não pode pensar só na parte física. A parte emocional tem um papel muito importante também na cura do câncer. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Tem gente que morre com todas as chances de cura, de ficar bem, mas vai definhando, a cabeça vai maltratando tanto, E quando eu percebi que a minha cabeça estava me maltratando, do tipo, eu vivia angustiada, eu não estava dormindo, e eles dizem muito, tem que ter uma boa noite de sono, porque senão você não vai fazer sua quimioterapia, você vai ter mais sintomas, se você não tiver uma boa noite de sono, eu comecei a dizer, eu acabei de falar isso também nas redes sociais, eu disse, viva um dia de cada vez. Isso é um conselho que eu dou. Viva um dia de cada vez. Se o seu diagnóstico do seu exame vai sair daqui a 5 dias, não sofra os 5 dias. Viva o seu dia de forma plena, de forma abundante. Perdoe as chateações, não se aborreça mais. Eu não consigo não me aborrecer. Dá um jeito de não se aborrecer, minha filha.
Porque se você tem um diagnóstico de câncer, você não tem mais nem um minuto a perder, com nada que te chateie. Marca o almoço que você nunca marcou, marca o café que você nunca foi, vai com a sua amiga que te faz bem, tira quem te faz mal da sua vida. Tu está mandando cortar pessoas da sua vida? Estou. Quem sou eu para mandar na tua vida, né? Mas eu estou dizendo. Pessoas que passam no teu caminho, sendo familiares ou não, que estão te fazendo mal, tire do seu caminho. É para matar a pessoa? Não. Para cortar relações. Desculpa eu dizer isso. Mas você vai viver com uma pessoa que está te estressando, que está levando teu nível de cortisol, que está te maltratando, que não está entendendo o momento que você está passando, que não está sendo parceira, amiga, que não está te ligando para te contar uma piada, mas está te ligando para te contar que o fulano morreu de câncer, que o ciclano morreu de câncer. Não. Converse com a pessoa. Fulano, não quero que tu me ligue mais para me contar isso, senão a gente vai parar de se falar. E se ela te ligar de novo, para de falar. Você precisa se defender. E não existe saúde mental com pessoas minando a tua saúde mental. Ninguém tem essa força toda. Só quem tinha essa força toda era Jesus, que conseguiu, que era a serenidade no olho do furacão. Eu que sou cristã, que acredito no Cristo, né? Que acredito nesse homem que veio para poder deixar uma lição para a gente. Sou cristã. Então, ele veio, ele conseguia conviver sem alterar o estado de espírito dele. Mas nós não. Eu não consigo. Se tu consegue, parabéns. Me manda um direct, me conta como. Que eu estou querendo saber. Porque eu não consigo, não. Então, o que eu faço? Fulano, beleza, tá tudo bem, mas não vou tomar café contigo, não, bicho. Tu só fala coisa ruim. Vou tomar café contigo? Não vou, não. Doutora Aline, mais alguma recomendação? Eu acho que é isso. Acho que passamos por todos os pontos, né? Explicamos bem. Márcia, acho que ficar alguma dúvida aí, estou à disposição também, né? Para a gente tirar. Luciana, bate um fio, tá? Qualquer dúvida ali dos nossos questionamentos ou da rede social, bate o fio para a doutora Aline. Então, a grande mensagem é, estamos finalizando Outubro Rosa, mas isso não quer dizer que você não tenha mais que fazer seus exames. Não deu tempo de fazer esse mês. A gente ainda tem novembro, dezembro. Não deixe para depois. A sua saúde é mais importante. Né? Então, vamos nos cuidar, vamos fazer nossa parte, né? O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Então, o que eu posso modificar, né? Que são os meus hábitos de vida, eu tenho que fazer. Coisas que a gente não pode modificar, a gente tem que fazer os exames para detectar precoce, né? Fazer essa parte também. Quanto mais precoce, mais uma vez, maiores as chances de cura, tá? Nunca esqueçam disso. E para tudo tem tratamento. Independente de tudo que a gente falou aqui, a oncologia hoje evoluiu tanto, a gente tem tratamento para todas as doenças, tá? Acho que é isso. Nada de desespero. Exatamente. Mantenha o controle, para ter cabeça fria para poder fazer o que você precisa fazer. Obrigada, doutora Aline, por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço o convite, Márcia. Foi um prazer aqui estar junto com vocês. Outros convites virão. Fique esperta aí, outros convites virão. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto, para a gente fechar o nosso Outubro Rosa. Conversamos com a doutora Aline Rada, médica oncologista pelo Hospital Albert Einstein, diretora clínica do Instituto do Câncer de Manaus, ICM/Oncoclínicas. Eu queria muito que você fizesse suas perguntas e tirasse suas dúvidas aqui nos comentários, né? Já que esse programa ele vai para o YouTube, está no YouTube, então aqui nos comentários. Se você está vendo um corte, né, lá no Instagram e tal, também pergunte lá, vai lá no Instagram da Rede MLC, vai no meu direct, todas essas entrevistas são publicadas comigo em colaboração, então vai no meu direct, pergunta lá, porque o que eu puder fazer na vida, para o resto da minha vida, para trazer uma palavra de conforto, de esperança, para dizer para você, calma, não se desespere, não entre em pânico, tudo tem tratamento, tudo tem jeito, ficar louca não vai adiantar, fica louca só um dia ou só algumas horas, mas depois recupera a serenidade para você poder colaborar com o seu tratamento. Nós somos peças fundamentais no tratamento. Mais uma vez, a responsabilidade é do médico para poder passar a droga, fazer o diagnóstico, ler, te explicar, mas nós somos atores ativos nesse tratamento, com pensamento positivo, com uma boa saúde mental, acreditando na cura, fazendo musculação, fazendo o aeróbico, fazendo os exames que a gente precisa fazer, tomando o remédio direitinho, bebendo água, até se afogar, porque tu só vai lavar teu corpo da quimioterapia de dentro para fora com água. Então, nós somos peças fundamentais. Faça a sua parte, porque o resto, os cientistas já estão fazendo, os médicos já estão fazendo, estudando, indo para congresso, cuidando de você, e, não necessariamente nessa ordem, Deus já está fazendo. Só faça a sua parte, tá? Então, vamos lá. Qualquer coisa, mande seus comentários mais uma vez e faça suas perguntas. Você já sabe, é assunto? Deixa que eu pergunto. Até a próxima.